Marcos Vinícius Martins, defensor público da Defensoria Pública aqui de Juí, para falarmos sobre como foi 2017, o trabalho para esse ano. Defensoria Pública que trabalha justamente na área para atuar nas causas das pessoas, geralmente pessoas que não têm condições de contratar, por exemplo, um defensor próprio, um advogado próprio, então recorrem à Defensoria Pública para várias questões, desde às vezes medicamento, quando precisam, que tem a necessidade. Pequenas causas. Pequenas causas, outras questões até mais complexas às vezes, Leandro. Exatamente. Marcos Vinícius, seja mais uma vez bem-vindo aqui aos estúdios da emissora. As atividades são incessantes, eu até comentava, nos confidenciava, que são 4 defensores públicos lotados atualmente aqui e a demanda é permanentemente crescente. Realmente a demanda é crescente. Nós calculamos que hoje, para a nossa demanda, teríamos que ter pelo menos 6 defensores, né? E estamos hoje, o nosso quadro é de 5, mas estamos hoje com uma defasagem, tendo em vista a recente movimentação da colega Cristiane. E então estamos nos virando bastante para poder dar conta aí, sempre com a visão principal de se prestar um bom atendimento à população. Como vocês falavam, o nosso assistido é justamente a população que tem menos recursos, né? E que procura a defensoria para poder ter uma solução de uma demanda que se criou na sua vida, seja ela, como a gente falava ali, que talvez seja a coisa mais lembrada, que é o nosso carro-chefe, é a demanda por medicamentos. Maior procura. Com certeza a área do cível, a área de medicamentos realmente tem sido, e é uma demanda crescente. Eu estou na defensoria há 16 anos, e 16 anos de juiz, já me sinto um cidadão juizense aí, né? E desde que eu estou, logo que eu entrei, eu acho que uns 2 anos depois, se começou a trabalhar com os medicamentos, né? E assim a gente vê, embora eu hoje esteja afastado da área civil, né? Mas a gente vê que essa demanda por medicamentos, ela tende a crescer cada dia. Eu não sei se isso é fruto, talvez, da informação das pessoas que vão mais atrás dos seus direitos hoje, né? Ou se realmente ela é fruto de uma escassez cada vez maior de medicamentos postos à disposição desse mesmo público, né? Uma forma, talvez, de disciplinar também tudo isso, né? Eu acredito que nós temos que ter uma política pública realmente que discipline um pouco mais isso, né? Porque a gente vê em alguns casos até algumas coisas que são até um tanto ilógicas, né? A gente vê, às vezes, algumas pessoas tentando buscar coisas de valores que são básicos, né? Que para algumas pessoas eles realmente não têm esse valor básico, mas a gente consegue diferenciar realmente uma pessoa da outra, né? E a gente vê que são pessoas que teriam uma certa condição de adquirir, mas que recorrem também ao Estado. Eu iria perguntar isso, defensor público. Quem procura essa questão, por exemplo, falando em medicamentos, são as pessoas mais carentes do ponto de vista financeiro, ou também porque a defensoria atende todos, né? Não, ou não? Ou não, me desculpe. A defensoria tem um critério de atendimento, né? Porque senão seria inviável. Desvirtua, né? Tudo. Então o nosso critério de atendimento é uma renda familiar de até 4 salários mínimos. Tem a renda até 4. Isso, nós fizemos, a pessoa que chega lá, algumas vezes, e especialmente nessa matéria dos medicamentos, algumas vezes a gente tem pessoas que chegam na defensoria até por má informação. Porque às vezes no próprio consultório médico, na própria farmácia, dizem, não, vai lá na defensoria que tu consegue esse medicamento. Então eles vão lá e aí a gente tem que explicar para as pessoas, olha, o senhor, a sua renda, lamentavelmente, nós não podemos atendê-lo. Você pode procurar um advogado particular que vai fazer o mesmo trabalho, né? Mas aqui nós temos que deixar esse espaço reservado justamente para dar um apoio a essas pessoas. Mas até, por exemplo, 4 salários mínimos, se nós fôssemos calcular hoje. É por família, mas é uma renda líquida. Líquida. Aí tu tira as despesas de aluguel, de transporte, luz, água, essas coisas assim. Claro. E se nós formos olhar hoje, né, Leandro? Acho que 90% da população... Mas se enquadra, né? Se enquadraria com toda certeza. Exatamente. Com toda certeza. E nesse patamar, por exemplo, que o defensor salienta aqui, o Marcos, até 4 salários mínimos, digamos, no limite, em relação à medicação básica, até poderia se contrapor, né? Se pensar num outro modo, né, Marcos? Com certeza. Tem tudo isso. São medicamentos mais especializados?
Geralmente porque da atenção básica, aqueles mais básicos, né? Pressão arterial. Medicação controlada. Esses geralmente é possível. Nós temos pedidos até mesmo de medicação básica que às vezes faltam. Falta, postos, às vezes. né? Às Também. vezes Sim. faltam, né? Então há esses pedidos também. Mas como há medicamentos de alta complexidade, como medicamentos de tratamento de câncer, medicamentos de valores, vamos dizer assim, praticamente para a nossa população astronômicos, né? Exato. Eu tenho um caso aqui, sempre é bom esclarecer, Marcos. Por exemplo, o sujeito, ele depende de uma medicação controlada, que o valor extrapola muito as suas condições financeiras, a sua condição, os seus limites financeiros. Ele mesmo que ganhasse acima de 4 salários mínimos, ele poderia recorrer ainda à Defensoria Pública? Não, pelo nosso... a tua pergunta é bastante interessante, Leandro, porque assim, pelos nossos critérios, não. Não, Né? claro. Porque se ele é uma pessoa... Nós já tivemos casos assim, de pessoas que ganham 10, 15 mil que procuraram a defensoria, né? E que o medicamento dele, vamos dizer assim, custa 35 mil por mês. É evidente que ele não pode pagar. Quem poderia pagar um medicamento de 35? Talvez uma pessoa que ganhe 100 mil, mas quantas ganham? Né? E ainda assim seria substancial esse dispêndio, né? Mas o que ele não vai poder se socorrer do judiciário? Claro que vai. Mas aí, tendo em vista as condições dele, ele vai constituir um advogado que vai fazer o mesmo trabalho. Esse que a defensoria estaria fazendo para Ele é um ele. defensor particular. Isso, e vai buscar do Estado esse mesmo medicamento que a defensoria iria buscar. Só que ele vai custear as despesas desse sujeito que ele vai contratar. Bom, ainda para esgotar o tema medicamentos, que infelizmente, né, talvez porque as pessoas precisam bastante, defensor Marcos, na maioria das vezes é deferido o pedido quando passa pela defensoria? Na grande maioria das vezes, sim. Na grande maioria das vezes, sim. Demora muito? Eu não sei como Depende é que está. do tipo. Assim, os medicamentos que têm uma urgência, porque são critérios, né? A pessoa vai lá, vai levar um atestado dizendo que ele tem essa urgência, né? Justificando que ele não pode também, ficar, né? E aí, normalmente, a gente pede bloqueio de valores e isso é uma coisa relativamente rápida. Até porque a doença não pode esperar, né? Claro, Exato. E nos demais atendimentos, afora a área civil, tem área criminal também, né? Área Outras aí, crime, a área família, nós temos um trabalho muito bom, assim, de tentar uma composição sempre nas separações, divórcios, tentar já mais ou menos resolver o problema. Na origem. Do processo, né? E na Maria da Penha também nós temos um trabalho, assim, bastante intenso, né? Com um atendimento integral, a pessoa que chega lá. Eu sou até suspeito porque a vítima Maria da Penha é minha atribuição, né? Então, assim, a gente procura praticamente que dá a essa mulher, essa vítima, toda a atenção que ela necessita naquele momento sensível da vida dela, né? Eu tenho sempre uma estagiária mulher lá para prestar esse atendimento para a mulher ficar mais à vontade, né? Para contar. A gente dá total liberdade para ela sentar lá, até nas audiências eu digo, olha, se tiver algum problema, volte lá. Algumas mulheres nos dizem assim, doutor, mas eu vou voltar com o mesmo problema, porque às vezes o normal é elas se reconciliarem, né? A maioria das vezes acontece. E então as mulheres até ficam um tanto constrangidas, às vezes dizem, doutor, e se eu tiver que voltar? A senhora volte aqui quantas vezes precisar. Eu sou servidor público, eu ganhei para isso. Né? Eu vou estar aqui todas as vezes que a senhora precisar. Não cabe a mim tentar adivinhar por que a senhora está aqui de volta. Né? Isso não cabe, eu tenho que prestar atendimento. É para isso que eu sou pago, para isso que o Estado me paga. Então acho que a gente tem que pensar nisso enquanto servidor público, enquanto serviço público, né? E eu tenho certeza que essa é a ideia da Defensoria, a ideia de todos os colegas, especialmente que trabalham aqui em Juí, é prestar um bom atendimento. É fazer com que aquela pessoa seja bem acolhida e bem atendida. Sempre eles vão falar com o defensor, né? O defensor sempre tem que ser, eu acho que é uma coisa que o defensor tem que estar ali, né? Tem que estar ao lado do povo. Acho que essa é a nossa função, né? O tete a tete é indispensável, né? Eu acho que isso... Defensor Público Marcos Vinícius Martins, vocês trabalham sempre na perspectiva de evitar, por exemplo, o litisconsórcio. Buscar sempre uma conciliação, porque quantas mais audiências tiver, mais penoso é para as partes envolvidas, mais penoso é para a própria justiça, não é, Marcos? Com certeza. A gente sempre procura
tentar uma solução entre as duas partes, que seja... Porque a gente sabe que uma coisa que não ficar resolvida hoje, ela vai estourar ali na frente de novo. Né? Até na própria Maria da Penha, como eu estava falando para vocês, até para ser um exemplo mais prático, né? Eu defendo a mulher. Mas quando chega o agressor lá, a pessoa que a mulher está sofrendo, que está sendo vítima dessa violência, isso é uma vida, né? São famílias, são filhos, né? Não adianta a gente tentar tratar a coisa como se fosse uma situação estanque, né? A gente sempre tem que ver, olha, como é que vai ficar a visita dos filhos? Tá. Não, me diz aí, eu pergunto sempre o homem, como é que tu acha que ficaria melhor? Tu acha que um dia por semana para ti tá bom? E aí eu tento convencer a mulher, né? Eu digo, não, é um direito dele visitar, vamos tentar acertar isso aí e tal. Justamente porque eu sei que se aquilo der problema, se ele sair dali e não conseguir visitar, esse final de semana vai ficar tudo bem. No outro talvez esteja tudo bem, mas um dia ele vai cansar e daí ele vai lá incomodar essa mesma mulher de novo. E aí nós vamos ter outro atrito e outro problema e outra situação ensejadora de violência de novo. Né? Então acho que o nosso alcance tem que ser bem maior que resolver aquela situação pontual. Né? Tem que ser um alcance que permita uma composição social, digamos assim. Marcos Vinícius Martins, defensor público, ainda a respeito da estrutura funcional, além dos defensores públicos, tem os estagiários, pessoal da área de direito, curso de direito que atuam com vocês. Nós temos uma estrutura hoje bem melhor do que quando eu entrei, né? Hoje nós temos uma estrutura composta por técnicos, né? Que são servidores de nível médio, e nós temos também uma estrutura composta por analistas, que são profissionais de nível superior e que nos dão suporte, né? São formados em direito e que nos dão esse suporte. Hoje nós temos o Matheus e o Rafael, que mandam um abraço para eles aí, e a nossa querida técnica Patrícia, que está sempre lá no balcão, na linha de frente lá, atendendo as demandas, sempre com um sorriso no rosto. Isso é fundamental. A Defensoria Pública funciona junto ao prédio do Fórum, né? Junto ao prédio do Fórum. E o horário... O horário é o horário que o Fórum faz. Hoje, das 9 até às 18 horas. 18 horas. 9 às 18. Aliás, esse trabalho, porque a Defensoria Pública, Poder Judiciário e Ministério Público são áreas muito semelhantes, não é? Atuam na área do direito, claro, com as suas diferenças. Exatamente. Mas a relação desses três poderes aqui em Juí, defensor, como o senhor avalia? A relação aqui, eu acredito que nós tenhamos uma relação muito saudável, de muito respeito entre as instituições. Eu acho que é um trabalho que converge para o bem comum, né? Eu acho que todos estão preocupados com a solução dos conflitos que são criados e uma relação pessoal muito boa entre todos os agentes, tanto os agentes do Ministério Público, da Defensoria e do Judiciário. Ok. O senhor gostaria de deixar mais algum recado para o pessoal que precisa do atendimento da Defensoria Pública de Juí nas diferentes áreas também? O que dá para dizer também para esse ano? Porque eu lembro, já faz alguns anos, eu conversava com um colega seu e a Defensoria tinha um projeto até que fazia um trabalho itinerante, alguma coisa assim, eu não lembro bem, de levar para os bairros, alguma coisa, Defensoria. Atendimento é só na Defensoria, né? Há alguns anos eu e o colega André Giroto, nós desenvolvemos um projeto que chamava Defensoria nos Bairros. Isso aí. Né? E a gente naquela época, nós íamos até as comunidades e discutíamos os problemas deles, né? E a gente tentava uma solução. Eu acho que talvez o tempo hoje já não nos permite mais, né, pela estrutura e pela crescente demanda. Até eu comentava com o Leandro, o ano passado, para vocês terem uma ideia, o nosso atendimento foi em torno de 10 mil atendimentos. 10 mil atendimentos no ano passado. No total. Então, aqui na Defensoria de Juí, né? Sim. Então, são números bastante grandes, assim, né, para a estrutura que se tem. Mas eu acho, eu tenho um certo romantismo, digamos assim, com relação a essa área, e eu acho que o ideal seria isso, né? Até a gente visualiza alguns sistemas de defensoria de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, em que eles têm os chamados escritórios de vizinhança, né? Onde o defensor, o escritório é naquela determinada região, né?
talvez para Ijuí isso fosse até um tanto utópico, né? Mas para cidades maiores como São Paulo... Pensar em pequenos apêndices. Né? Talvez fosse uma... quase que nem a polícia comunitária. Exatamente, mais ou menos os mesmos moldes, a brigada né? militar, por exemplo, a polícia militar tem ali na determinada região. A Defensoria de Ijuí atende Ijuí mais municípios, né? Atende alguns municípios aqui que são pertencentes à comarca de Ijuí, como exemplo a Juricaba e alguns outros. Sim, mas o grande maior número é Ijuí mesmo. A maior demanda é oriunda de Ijuí, sim. Ok, Marcos Vinícius Martins, defensor público de Ijuí.